Muito boa tarde, no momento são 12h07. Cá estamos de volta neste canal e como vocês podem ver, estou metade macaquinho de triatlon, metade top, terminando de prender o meu cabelo, e isso significa alguma coisa. Eu vou fazer um simulado de triatlon, meio fora de casa, meio dentro de casa. E como é que isso vai acontecer? Eu tenho 1000 metros para nadar, eu tenho 1h30 de bike para pedalar e eu tenho 8 km de corrida para correr depois. Mas por que isso vai acontecer meio dentro de casa, meio em casa? Porque eu tô prendendo meu cabelo, vou almoçar, porque eu preciso comer, preciso abastecer o tanque de guerra. Depois eu vou lá dar uma conferida pra ver como é que tá o mar. E ele estando tranquilo, estando tudo ok, eu vou botar o meu neoprene, vou pegar a minha boia e vou nadar no mar, nadar esses 1000 metros no mar. A ideia é que eu, de fato, nade no mar. Mas se eu não me sentir segura, se eu achar que tá puxando, se eu achar que não tá bom, aí eu vou nadar na piscina mesmo, vida que segue. Mas eu confesso que a minha preferência, obviamente, é nadar no mar. Ah, mas você vai nadar sozinha? Vou de neoprene, vou de boia e só se eu estiver me sentindo segura pra tal, se eu ver que o mar está com bandeira verde, se tá tudo bem. Então existe uma série de precauções envolvidas. Eu não sou doida. Um pouco? Talvez. Muito? Não. Essa semana eu tava conversando com a minha psicóloga sobre o triatlon no geral, porque falta muito pouco pro 70.3. E já faltou tanto, sabe? Em vários aspectos diferentes já faltou tanto. Eu me inscrevi na prova em setembro do ano passado. E o micro-ondas não cansa de me chamar. Eu me inscrevi nessa prova em setembro do ano passado. E parece que esse ciclo passou voando. Esses meses passaram muito rápidos. Muito. E ao mesmo tempo, eu tô tão cansada que ao mesmo tempo é um alívio que essa prova esteja chegando. Mas enfim, vamos voltar um pouco para eu explicar melhor a situação. Eu comecei o triatlon em 2023, mais precisamente em janeiro de 2023, quando eu decidi que eu queria aprender a nadar. Até então, eu só corria, tinha cerca de 3 meses mais ou menos, eu comecei ali em outubro de 2022 com planilha, né? Minto, em novembro de 2022 com planilha. E aí eu decidi que eu queria nadar, que faltava alguma coisa, que eu podia fazer mais alguma coisa. E aí eu decidi aprender a nadar. Eu não sabia nadar, eu sabia não me afogar, mas eu não sabia nadar. E eu sempre tive o sonho de ter bicicleta, só que eu nunca consegui ter por causa do lugar que eu morava, que não permitia com que eu tivesse bicicleta, porque não tinha logística ali perto para que eu conseguisse pedalar. Meus pais também não eram muito envolvidos com esporte, então nunca foi uma coisa muito estimulada. Mas eu sempre quis ter uma bicicleta. Então eu andava de bike do Itaú pra cima e pra baixo. Amava. Ainda faço isso, mas andava de bike do Itaú pra cima e pra baixo. Até que em agosto de 2023 surgiu a oportunidade de eu ter minha primeira bicicleta. Só que eu não imaginava que minha primeira bicicleta ela fosse ser uma Speed. Foi uma Speed de entrada, uma hoje Velote. E foi uma Speed de entrada, mas que foi assim, o meu pontapé pra ver o que eu queria de fato, sabe? Pra ver se eu queria o triatlon, pra ver como eu ia reagir, como meu corpo ia reagir. E eu tava super animada, super. Só que entre a minha bike e a natação, ali naquele espaço entre janeiro e agosto, eu tive a oportunidade de, em 2023, ir até a linha de chegada do 70.3. E aí eu fiquei completamente maravilhada com o que eu vi, sabe? E ali eu falei, nossa, eu quero muito fazer isso um dia. Eu quero muito, muito mesmo. Então, eu decidi que eu queria a bike não só porque eu queria muito ter uma bicicleta, mas porque eu queria fazer triatlon. E quando eu comecei a pedalar, quando eu trouxe a bicicleta também pros meus esportes, nossa, eu fiquei completamente extasiada. Eu falei, é isso que eu quero. Realmente, é isso que eu quero. E aí comecei a treinar tudo junto e tal, foi uma peleja, porque o lugar que eu morava, na Tijuca, aqui no Rio, não era um bom lugar pra pedalar. Mas pelos treinos de pedal, eu dava a minha vida. Na época eu não tinha rolo Smart ainda, e eu só me mudei pra Zona Sul tem 1 ano. Então eu treinava como podia e tudo, fazia o possível e o impossível pra manter os treinos em dia. E aí no ano passado, eu fiz a minha primeira prova de triatlon, foi a primeira etapa do Rio Tri, fiz um sprint, depois eu fiz mais um sprint, que foi no Recreio. Foi uma prova dificílima, achei que eu não fosse conseguir fazer aquela prova, porque eu não conseguia entrar no mar. E aí no ano passado, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma distância chamada Endurance, que é uma mudança, que é uma distância intermediária entre o meio Iron e o olímpico. A distância olímpica é o seguinte, são
1.700 metros de natação, 40 km de bike e 10 km de corrida. O Endurance são 1.800 metros nadando, são 64 km de bike e 15 km de corrida. Só que essa prova, ela é estrategicamente posicionada para ficar ali entre o Olímpico e o 70.3, porque a galera usa meio de régua para ver como vai ser o desempenho, para ver como tá a preparação pro 70.3 e tudo mais. Só que calhou de no ano passado, por conta do show da Madonna, fecharem o aterro do Flamengo quando seria a prova do Endurance. Então a prova foi transferida para setembro, ou seja, depois do 70.3 aqui do Rio. E pra mim, foi uma maravilha. Porque eu não aguentava mais fazer sprint. Eu não gosto de curta distância. Eu passei muito tempo só correndo prova de 5 km. Depois eu fiz 2 sprints que o coração ficou aqui na boca. Boa, amor! Eu falei, cara, isso não é isso que eu gosto. Não quero. E aí eu tive a possibilidade de falar assim, cara, vou pro Endurance. Ah, mas você não vai fazer o Olímpico, que é o que viria naturalmente depois do Endurance? Eu falei, olha, eu acho que é a primeira vez que eu quero fazer uma loucura no esporte. Eu nunca fui de fazer loucura no esporte, tanto que nesses anos eu não tive lesão nenhuma, não tive problema nenhum. Mas eu quis fazer uma loucura no esporte, eu me senti pronta pra isso e eu sabia que eu tinha ótimos treinadores que me levariam até lá, né? O Arthur me treinou muito, o Carvalho me treinou muito no pedal, então assim, eu tava muito confiante de que daria. E aí quando eu fiz o Endurance, eu falei, cara, maravilhoso. Eu amei, assim, a distância. Eu terminei a prova completamente a blé das minhas ideias. Mas eu amei a prova. Amei. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero fazer o 70.3. Porque eu fiz a longa distância, eu gostei. E eu quero fazer o 70.3. Então, quando abriram as inscrições em setembro, eu me inscrevi de cara. E falei, agora eu tenho aí quase um ano pra me preparar pra isso. Vamos lá. E foi por isso que eu falei que em 2025 eu estaria pronta pra fazer o 70.3. Vi essa prova em 2023, me apaixonei. Vi essa prova em 2024 e confirmei o que eu queria. E em 2025, tô seguindo o meu caminho. Fui buscar o meu pratinho no micro-ondas e já estamos aqui com macarrão, frango, abobrinha, cenoura e beterraba. Pode parecer que não tem cenoura porque ela está absolutamente misturada com a beterraba, já que elas foram cozinhadas juntas, mas elas estão aqui todas presentes no meu prato. Uma coisa que foi muito curiosa nesse ciclo pra mim, que eu não imaginei que fosse uma coisa plausível sequer, né, mas que não imaginei que fosse palpável, que desse pra fazer isso, foi o fato de que eu fiz basicamente todo o meu ciclo em casa, principalmente com o pedal. E quando eu digo em casa, eu digo dentro da piscina também, em um ambiente mais fechado. Apesar de eu morar muito perto da praia, eu tinha muita coisa de técnica pra melhorar. E a técnica você melhora na piscina, não tem jeito. Você tem que fazer educativo, você tem que fazer uma série de exercícios, você tem que fazer intervalado na piscina. Tem muita coisa que precisa ser corrigida no meu nado, já que eu comecei a nadar em 2023, e que só a piscina poderia corrigir. E para além disso, a questão da bike é porque os horários de pedal aqui no Rio de Janeiro são insalubres. Eu trabalho até 7, 8, 9 horas da noite. Então eu não tenho como ficar acordando às 3 horas da manhã para pedalar. Então a minha alternativa foi colocar a bike no rolo e fazer o que poderia ser feito. E mesmo assim eu tive uma evolução muito grande, já que os meus treinos foram específicos para minha força. Eu fui testada várias vezes, a gente foi adaptando as potências para mim e aos poucos as coisas foram se desenrolando. Em relação à corrida, teve uma parte do meu ciclo que eu corri na esteira, quando eu ainda estava muito mal da síndrome do intestino irritável. Mas depois de um tempo eu consegui me recuperar e voltei a correr bem na rua, me senti segura para isso, a me acostumar até mesmo quando eu precisava pausar porque eu estava com dor, porque eu precisava ir ao banheiro, o que quer que fosse. Mas esse ciclo de 70.3 ele foi muito mais indoor do que um ciclo fora, num ambiente aberto, que é o comum ao triatlon. Mas esse foi o meu ciclo e ele foi feito. E ele foi muito bem feito. E ele foi muito bem elaborado também. Então, eu tô muito satisfeita, sabe? Eu consigo olhar pro lado e ver que a minha grama tá verde o suficiente. Que eu fiz o que precisava ser feito e eu tô muito tranquila. Muito. Então, esse foi um aspecto, assim, muito curioso que eu não imaginei que eu viveria no meu ciclo de 70.3. Mas que eu também tô muito tranquila de que tenha acontecido e que foi feito da melhor maneira possível, pensado pra mim, pras minhas dificuldades. Eu não tô chegando pra essa prova despreparada, muito pelo contrário. Eu tô muito pronta, sabe? Enfim, uma mistura de emoções gigantesca. Agora eu vou almoçar e depois a gente vai lá ver como é que tá o mar. Hora de verificar a situação. E, aparentemente, tudo bem. A maré tá alta, dá pra ver aqui. Mas tem uma bandeira verde bem ali. Tá bem alta mesmo, ó.
o vento tá puxando mais da direita pra esquerda. Isso quer dizer que eu vou ter mais trabalho indo da esquerda pra direita do que o contrário. Então, pra lá vai demorar mais, pra cá vai ser mais rápido. O que quer dizer também que quando eu for correr, vai ser pior ir pra lá do que voltar pra cá. Mas tá bom, já vai ter, tá mais tarde, talvez seja um pouco melhor. Mas vai dar pra nadar aqui. E sinceramente, não vai ser nada diferente do que eu vou encontrar no meio Iron. Então é hora de encarar isso aí mesmo. Mas vai dar certo. Tá tudo bem, tudo sob controle. Eu tava colocando a roupa de borracha e tava gravando um pouco no Instagram, gravando uns stories. Porque eu tava falando justamente isso. Eu ainda não tô acostumada a gravar vídeo pro YouTube. Então, eu sou muito ruim em ter que administrar o celular e a câmera. Então, eu fico sempre no impasse assim, tá, mas eu tenho que reunir material pro YouTube. Não, mas peraí, eu não apareci no Instagram hoje ainda. Então, eu vesti a minha roupa no Instagram. E aí agora, tomei meu pré-treino também. E agora eu tô aqui dando uma alongada, porque eu não nadei essa semana ainda. Então preciso dar uma alongada. Ontem foi um day off. Segunda-feira eu pedalei e corri. Então preciso dar uma esticada antes de nadar. Pra mim faz muita diferença. Teve uma vez que eu fui pra piscina. Eu achei que dessa vez eu fosse me lesionar. Eu fui pra piscina, aí eu tava fazendo um educativo com palmar. E eu comecei a sentir muita dor no ombro direito, muita. Mas faltava assim, uma repetição, uma ida e volta de 50 metros. Aí eu fiz, só que quando eu cheguei do outro lado, eu tava com tanta dor. Quando eu cheguei de volta na borda, eu tava com tanta dor. E aí eu conversei com o Arthur sobre isso. Eu falei, amor, eu fiquei com muita dor hoje, tipo, não era normal. Aí ele perguntou assim, você tá aquecendo antes de entrar na piscina? Eu falei, aquecendo o corpo. Aí ele, com elástico, você tá aquecendo o corpo? Eu falei, não. Aí ele, então começa a aquecer com o corpo. Aí ele falou, começa a aquecer com elástico que você vai sentir muita diferença. E dito e feito, depois que eu comecei a aquecer com elástico antes, eu não tive mais dor no ombro, em nada, assim. Eu vou pro mar ou pra piscina de outro jeito, então pra mim faz muita diferença. Eu já até deixei um vídeo aqui de um alongamento que eu faço com uma barra, porque de vez em quando acontece de esquecer o elástico. Então eu uso as barras que tem lá na academia do pessoal da hidroginástica, daquela galera animada da hidro, e aí acaba me salvando. Então pra mim realmente faz diferença. Já tô aqui com touca. Quando vocês forem nadar no mar, optem por toucas coloridas, toucas chamativas. A minha boia fica presa na minha cintura. Apesar de eu estar indo com roupa de borracha, eu também vou usar a boia porque eu vou nadar sozinha. E como eu vou nadar e tá sol, eu vou com o meu óculos espelhado. Eu uso o óculos transparente pra nadar na piscina e o óculos espelhado pra nadar no mar, porque a minha vista é muito sensível e o sol muito forte acaba me deixando meio cegueta. Então, não é legal. Vou aproveitar que nós estamos aqui pra encher a boia. Agora é só rosquear e essa parte fica presa na minha cintura. Assim. Ó. Existe uma coisa bem engraçada sobre morar na Zona Sul, e eu me mudei pra cá tem 1 ano, que é o fato de que ninguém acha muito estranho se você sair assim de casa. Provavelmente porque as pessoas estão indo pra praia e já estão andando assim. Ou porque gringo só anda de biquíni, de sunga por aqui. Mas é engraçado. Hora de entrar na água. A temperatura tá bem boa. E o lado bom dessa câmera é que dá pra entrar na água comigo. Mas não vou conseguir gravar a natação em si, porque eu vou ter que guardar a câmera e preciso me concentrar no treino. Mas de qualquer forma tá tudo ajustado. Tô só aprendendo melhor Começamos. Só aprender melhor aqui atrás. E vou guardar a câmera aqui no meu bolso de trás do top, por dentro do macaquinho. Mas é isso.
Vamos lá, daqui a 1000 metros eu falo com vocês. No momento, estamos no meio do mar. Eu tô com a minha boia entre as pernas, pra ficar com as mãos livres. Gente, aconteceu exatamente o oposto do que eu imaginei que fosse acontecer. Pra cá, tava empurrando. Pra cá, pra minha direita, tava empurrando. E pra esquerda, tava muita corrente contra. Muita. E eu cometi alguns erros, que foram erros muito similares ao meu último Endurance. O primeiro deles, esqueci de passar a vaselina debaixo das axilas. Assim que eu comecei a nadar, eu percebi que eu esqueci a vaselina nas axilas. Segunda coisa, perdi o meu ponto-alvo lá pro forte. E quando eu vi, eu tava muito na diagonal dele. Eu abri demais. A mesma coisa que eu fiz no Endurance, mesma coisa. E aí pra voltar é um saco, porque você tem que voltar na diagonal, você nada mais, enfim. Então eu preciso ter muita atenção com isso na hora do 70.3. O que mais? Ai, não sei. Ficou uma média de 2,26, que é bem ruim, mas porque eu sei que eu consigo fazer, né? Mas principalmente essa questão de me atentar ao ponto fixo vai fazer muita diferença para que eu não perca tempo e nade melhor no 70.3. E a navegação, não posso perder o meu ponto fixo de jeito nenhum. Mas fora isso, foi muito agradável, o mar tá bem tranquilo apesar da corrente. E é isso, agora é hora de sair, parei só pra gravar, sair e vou correndo pra bike. É isso. É sempre mais fácil tirar a roupa de borracha direto na água, mas em prova não dá pra fazer isso, então me dei ao luxo de tirar logo. E agora é correr pra casa pra subir na bike. Hora de molhar a bike toda, como sempre, e vamos que vamos. E ainda tem mais 1h30 de pedal e Jesus, e mais 8 km de corrida depois. Ainda bem que o clima tá mais ameno, são 2h50 e eu preciso dizer que é um grande privilégio poder fazer isso no meio da tarde de quarta-feira. Ter o meu próprio CNPJ e fazer os meus horários é ótimo. É muito difícil porque você precisa cuidar de um monte de questões, você precisa garantir que você vai ter dinheiro no final do mês. Mas é muito bom. Tem pequenos privilégios assim que fazem com que vale a pena, sabe? Eu não trocaria meu CNPJ hoje por carteira assinada de jeito nenhum, de novo, porque foi uma época que não foi muito agradável, sabe? Não fui muito feliz. Não tinha experiências boas com a CLT. E poder ter tido recurso e coragem pra ir pro CNPJ mudou minha vida em vários sentidos diferentes, vários. Mas esse com certeza é um deles. Estou aqui na garagem do prédio dando uma lavada no pé pra tirar a areia, grosso, né? E dar uma limpada, porque o pezinho volta sujo, né? E depois eu tenho que limpar a casa, porque eu vou entrar toda molhada e vou cagar tudo, sem dúvidas. Então o mínimo que eu faço é tirar um pouquinho da areia do meu pé enquanto eu vou lá pra cima. Bom, cá estou eu, completamente molhada, né? No chão de taco. Mas é isso. Pela dor que eu estou sentindo nas axilas, eu com certeza já fiz assadura, mas agora é isso. Ah, mas no triatlon você vai do mar toda molhada, bota meia molhada. Gente, é isso. No triatlon é isso. Você fica todo molhado, na bike seca, ao mesmo tempo se mistura com suor, com areia. Chego a estar com a cara, tô com a cara dura do mar. Mas é isso. Vambora, que agora eu tenho. Eu vou até botar pra sincronizar aqui com o rolo. Já achou o rolo. E agora é hora de começar. Vamos lá. Aí, na prova, né? Essa é a hora que a gente coloca capacete, pega gel da bacia, é um auê, um corre-corre, confusão, todo mundo desesperado. É isso. Uma questão de prova que vale a pena dizer é que a gente não pode abrir o macaquinho assim durante a prova. É contra o regulamento, realmente não pode.
Mas eu só abri agora porque eu vou passar mais vaselina. Tanto que eu não vou nem tirar Não vou nem tirar as mangas, eu vou só passar a vaselina por baixo mesmo, com a sacola que eu deixei aqui. Eita, muito alto. Vou só passar a vaselina mesmo com a sacola que eu deixei aqui, porque eu fiz assadura. Eu não posso esquecer de passar vaselina nos braços no dia da prova. Não posso. E outra coisa, Tainá, você tá molhando o chão todo, não sei o que. Tô. Mas eu tenho um tapete que fica embaixo do rolo, justamente por causa do suor. Mas no mais é isso. A vida do triatleta é ficar eternamente cagado. Bom, por aqui já foram, nem sei quantos minutos, 46 minutos de pedal. Eu tenho 1h30. Tomei o primeiro gel. Tinha um gel aqui pra experimentar, aí provei esse. Mas o sabor não me agradou assim, exatamente. Achei muito, sei lá, meio cítrico, meio amargo. Esse é da Decathlon, Fast Track, ele é sabor cola. Tem 125 gramas de cafeína, miligramas de cafeína, 1000 miligramas de taurina e 2 gramas de betalanina. Tomei, e talvez seja por causa do sal ou por causa desses 2 miligramas de betalanina, que eu tô dando uma pinicadinha aqui, né? Mas enfim. Aí agora, hora da bisnaguinha. Separei 2 bisnagas, já tava até mordendo, só que eu lembrei de parar pra falar. E eu vou levar a bisnaga pro 70.3. Mas, o que eu vou fazer? A Bruna, que faz triatlon também, minha amiga, ela tinha falado que ela levou no ano passado, mas ela não conseguiu comer porque ela ficou com a boca muito seca. Então o que acontece? O que eu estou testando e que deu certo? Mastigar a bisnaguinha, botar na boca e jogar água por cima. Não vai ter jeito, vai ter que ser essa nojeira mesmo. É a nojeira que funciona. Então, que mal tem, não é mesmo? Tranquilo. Eu tenho, né, tô fazendo 12 vezes 4 minutos em Z2 pra 30 segundos em Z6. Aí acabando, boto o tênis e vou correr. Vou com o meu Adios Pro 3 hoje, o que tem elástico já, que é o meu que eu uso nas provas de triatlon. Inclusive, preciso comprar um elástico verde pro Adios Pro 4, pra prova. Por enquanto é isso. Tentando lembrar. Por enquanto é isso. Eu tá com dentinho de pão. Tudo bem. Nós somos amigos. Tem uma coisa que me perguntam muito, que é: Tainá, o que você faz com tanto tempo de bike? Eu tenho várias respostas pra essa pergunta. Então, quando eu cheguei na natação, eu já tinha deixado nos rascunhos do Instagram uma pá de stories pra subir. Então, eu comecei a legendar, escrever nesses stories e subir tudo. Respondi as mensagens que estavam pendentes. Parei pra comer um pouco e vim gravar um pouco mais pra cá, pra contar algumas coisas. Então, é assim que eu tento passar o tempo. E lendo muito, assim. Inclusive, estou lendo Chama de Ferro, que é a sequência de Quarta Asa, e eu tô completamente obcecada, né? Já falei isso pra vocês. Mas é isso. O livro é perfeito, a história é perfeita. Eu tô parecendo uma adolescente de novo. Dormia, eu fazia altas tatuagens da saga, mas eu não vim pra cá pra dar spoiler, tá? Se vocês quiserem, leiam porque vale a pena. É isso que eu posso dizer. Acabei. Hora de tirar a sapatilha e pegar as garrafas, colocar o tênis e partir pra minha corrida. 1h30, 1h33 na verdade, de pedal. Foi bem tranquilo. Fiquei lendo, subi conteúdo, respondi umas coisas no Instagram. Agora vamos embora pra segunda parte. Eu já tô tão ablablada das minhas ideias que eu falei que essa era a segunda parte, quando na verdade essa é a terceira. Antes de fechar o macaquinho, eu vou passar mais vaselina, porque eu fiquei assada da natação. Aqui, vermelho. Eu fiquei assada da natação.
E não tem por que eu ficar me machucando agora, né? Então, já que aconteceu e eu posso prevenir porque é um treino, né? O treino é o momento de errar. Então, que assim seja. Ai, vamos lá. Vai ser uma corrida tranquila, não tá sol. Já tá... Essa hora o sol já baixou. Então vai ser bem tranquila. E tava ventando bastante lá na orla. Então eu sei que vai estar fresco. A questão é... Eu sei que o vento contra vai me pegar um pouquinho na hora de correr. Porque, querendo ou não, já nadei 1000, pedalei 1h30. Deu 45 quilômetros. E aí eu já tô, né, obviamente, um pouco mais cansada. Mas ainda tô de boa. Ai, Jesus. Meu tênis de triatlon, ó, ele já fica com elástico, porque aí é só enfiar o pé e acabou. Vou pegar mais um gel de carboidrato, uma bisnaguinha no caminho. No caminho, né? No pedal. Pegar mais um gel de carboidrato. E vou partir. E pegar as garrafas de água também, que isso é bem importante. Vou botar uma nas costas. Uma vai na mão. Cadê o meu boné? Ah, tá aqui. Vou botar o meu bonezinho. O bonezinho motivacional, diga-se de passagem. Ai, gente, só assim pra me lembrar que falta pouco. Que é isso aí. Já se passaram quase 4 quilômetros. Tô aqui no Leme. E queria dividir. Tem uma coisa bem curiosa no triatlon, que é você se perguntar como é que isso vai dar certo. Eu nadei 1000, pedalei 1h30, 45 quilômetros, e vou correr 8. E aí eu fico me perguntando como é que eu vou nadar 2, pedalar 90 e correr 21. Mas, por algum motivo, você simplesmente acredita que isso vai dar certo. Eu só sei que vai, sabe? Mas enfim, tô fazendo o que eu posso. Como tenta sobreviver. Ai, gente, o que foi o vento contra que eu peguei? Nossa, os 5 quilômetros foram tranquilos. Agora, eu cheguei no quilômetro 6, minto, no 5, 6 e 7, não, 6, 7 e 8. Nossa, o que foi isso? Gente, muito vento contra. Muito. Mas, ai, foi um corridão. Não sei se vai dar pra ver. 5,18 de média. Foi bem forte. Foi muito legal. Ai, acabei tudo. Tô bem orgulhosa. E uma coisa que já me perguntaram há um tempo atrás era se essa roupa não esquentava no calor. Mas essa é uma roupa de triatlon, ela é projetada justamente para que não fique muito quente, para que seque rápido. Então é muito tranquilo mesmo. Ela é muito fresquinha. E, por exemplo, quando tá calor, quando tá sol, na prova, ou até em treino mesmo, eu prefiro correr com a roupa do que sem, porque ela protege muito do sol, do raios UV. Então não tem coisa melhor. Mas é isso, meu mini triatlon está entregue, eu tô muito orgulhosa. Faltam 18 dias e tranquila de que eu coloquei mais um tijolinho super importante nessa trajetória. Tô muito feliz. Agora ir pra casa, tomar banho, arrumar umas coisas em casa e dar uma trabalhada, que eu tenho mais coisas pra fazer, apesar de não ter aula pra dar mais. É isso, muito obrigada por mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Olha quem veio me buscar no mercado. E eu vim fazer a única coisa que eu poderia fazer depois de todo esse tempo. Comprar pão. E um bolo de coquinha, um suco e tudo mais que vocês podem imaginar.